Muito boa tarde, amados amigos e irmãos presentes e os que estão em diferentes nações e os ministros que estão aqui presentes. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, seja sobre todos vocês e sobre mim também. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para essa ocasião, leiamos Apocalipse, capítulo 5, versículo 1 em diante, onde ele nos diz: E vi na mão direita do que estava sentado no trono um livro escrito, por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte que apregoava com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque não tinha se achado ninguém digno de abrir o livro, nem de lê-lo, nem de olhar para ele. E um dos anciãos me disse: Não chores, eis aqui, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei e vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e no meio dos anciãos estava em pé um cordeiro, como tendo sido morto, que tinha 7 chifres e 7 olhos, os quais são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono. E quando teve tomado o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro. Todos tinham harpas e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir seus selos, porque tu fostes imolado, e com teu sangue nos redimiu para Deus de toda linhagem, língua e povo e nação. E nos fizestes para nosso Deus reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes, e dos anciãos, e seu número era milhões de milhões, que diziam com grande voz: O Cordeiro que foi imolado é digno de tomar o poder, a riqueza, a sabedoria, a fortaleza, a honra, a glória e o louvor. E a todo criado que está tudo criado que está nos céus e sobre a terra e debaixo da terra e no mar e a todas as coisas que neles há, ouvi dizer: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Os 4 seres viventes diziam: Amém. E os 24 anciãos se prostraram sobre os seus rostos e adoraram ao que vive pelos séculos dos séculos. Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la.
A terceira etapa é o tema que temos para essa ocasião. Podem se sentar, por gentileza. Esse título de propriedade, o livro selado com 7 selos, é o livro da vida, onde estão escritos os nomes dos que receberam a Cristo como único e suficiente Salvador. Esse livro, título de propriedade dos céus e da terra e de toda a criação, esteve nas mãos de Adão, mas como pecou, foi tirado, retornou à direita de Deus, ou seja, retornou ao dono original. E enquanto esse título de propriedade esteja na direita de Deus, o ser humano não pode viver fisicamente eternamente. Esse título de propriedade tem que retornar ao ser humano, à raça humana, e por isso Jesus Cristo, como parte da raça humana, porquanto nasceu através de uma virgem, a Virgem Maria. Cristo é o único que pode reclamar esse livro, tomá-lo e abri-lo no céu e trazer esse livro de volta à terra, à raça humana, pelo qual ele apareceu em Apocalipse, capítulo 5, terminando a sua obra de redenção, sua obra de intercessor no céu. E por essa razão, quando o ancião pergunta e diz a João que não chores, porque João estava chorando muito, porque não se encontrou uma pessoa digna de abrir o livro e abrir no céu. Nem sequer tinha se encontrado uma pessoa digna de olhar esse livro. Por isso João chorava muito, porque sabia que tudo estava perdido se não aparecesse essa pessoa e não aparecesse. Mas de repente o ancião falou a João: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, eis aqui o homem que pode tomar o livro e abri-lo. É o que significa isso. Porque apenas Jesus Cristo é digno de toda a glória, toda a honra, e consequentemente é digno de tomar esse livro e abrir esses selos. Por isso o ancião, que sabia o que significava e sabia da mudança de ministério no céu e na terra de Cristo, e sabia o que estava acontecendo no céu, pois esse ancião lhe disse a João: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Quando João olhou, viu um cordeiro, porque João conhecia Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus. João não está vendo um cordeiro literal, mas está vendo a Jesus Cristo, o qual o encontramos em São João, também sendo apresentado por João, o Batista,
al pueblo ao povo, y cuando lo presenta e quando o apresenta al pueblo, ao povo, vejam como esa presentación, capítulo 1 de San Juan, como essa apresentação no capítulo 1 de São João, capítulo 1 de São João, quando fez essa apresentação, verso versículo 25 en adelante, 25 em diante, le preguntan a Juan quién él es. perguntam a João quem ele é. Vamos a leer desde el Vamos verso ler 19 desde o versículo 19 de San Juan, de São João, capítulo 1. Este es el testimonio Este é o testemunho de Juan. de João, Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntasse: Tu, confesó, quem és? confesó y no negó. Confessou e não Si no negou. confesó, Se não confessou, no soy el Cristo. eu não sou o Cristo. Porque los sacerdotes, Porque os sacerdotes, los saduceos, os saduceus e fariseus, líderes religiosos, líderes religiosos, sabían que el Mesías sabiam que o Messias tinha que chegar ese tiempo, nesse tempo, porque era el tiempo porque era o tempo la semana número em que a 70 semana número había 70 comenzado. tinha começado. Habían venido Haviam vindo de Jesús antes de Jesus Mesías, falsos Messias, falsos Cristos, Teudas y como Judas, Teudas e Judas, fueron proclamados, que foram proclamados, se proclamaram o Messias prometido, llevaron discípulos tras sí, murieron y se acabó el movimiento. levaram muitos, morreu e acabou o movimento de cada um deles. Por eso es que en el libro de los Hechos encontramos Por isso que no livro dos Atos encontramos que um mestre muito importante de Israel, de Israel, el cual también fue o qual profesor também foi professor de Saulo de Tarso, de Saulo de Tarso, les dice: lhes disse: dejen a esas personas tranquilas. deixe essas pessoas tranquilas, porque antes De dele, Jesús de Jesus, vinieron Teudas y Judas, vieram Teudas e Judas llevaron discípulos tras sí, e levaram discípulos após si, morreram terminó. e tudo acabou. Así que Gamaliel Assim que Gamaliel era un hombre conocido era um homem conhecedor de las cosas de Dios das coisas de Deus y les aconseja e lhes aconselha, a los líderes religiosos de Israel, aconselha esses líderes religiosos de Israel que deixem tranquilos aos cristãos, apóstoles, aos apóstolos los que e creían en todos os Jesús. que criam em Jesus. Y Gamaliel E Gamaliel también vino a ser un creyente, veio a ser um crente em Cristo também. las escrituras, Examinou as que Escrituras concordaba e viu que concordava de Jesús, o ministério de Jesus las escrituras com as Escrituras proféticas de la venida del que Mesías. falavam da vinda do Messias. También tenemos a José de Arimatea Temos a José de Arimateia também y tenemos e temos a otro discípulo que vino a outros Jesús de discípulos que Jesus veio de noite, noche, el cual o qual quiso saber quis saber claramente quién era Jesús. quem era Jesus. Nicodemo, Nicodemo, un maestro um mestre en Israel, em Israel, y Cristo le habló. e Cristo falou a Con lo que ele, le habló Cristo, com o que Cristo él pudo falou, saber. ele pôde saber que Jesus era o Messias. Por eso Nicodemo Por isso Nicodemos buscó el cuerpo de procurou o Jesús, corpo de Jesus, él con otras personas, ele com outras pessoas, para darle para dar santa sepultura. santa sepultura. El lugar o lugar de sepultura O lugar de sepultura de José de Arimateia también estaba disponible estava também disponível Jesús. para Jesus. Con los ricos Com os ricos foi a sua morte.
estas personas Essas pessoas vivían bien y tenían que viviam bem buenas e posibilidades tinham boas possibilidades ayudar la obra del Señor. de ajudar a obra do Senhor Vean, no ministério de Cristo, vejam, ocuparon se ocuparam altura da sepultura de Jesus, provendo un lugar um lugar ya preparado já preparado para ese propósito. para esse propósito. Ahora, continuamos leyendo aquí Agora continuamos lendo el aqui testimonio de Juan. o testemunho de João. Negó, si no confesó, yo no Confessou soy e el não Cristo. negou, se não confessou, eu não sou o Cristo. Le dice, no soy Ou el seja, Cristo, no soy el não Mesías. sou o Cristo, não sou o Messias, não sou o ungido. Y le preguntaron, E perguntaram a ele, ¿eres tú Elías? então, quem pois? Então o que? És tu Elias? Ele disse, não sou. Elías de aquel tiempo. Mas ele era o Elias daquele tempo. Están preguntando Mas eles por estão Elías, perguntando por Elias, que está en la Escritura, que está na Escritura, em Malaquias 4, que vendría que viria al final, en el tiempo no final, no tempo final. y ese Elías fue. E esse Elias foi o reverendo William Branham. Algunas veces podemos decir, Algumas vezes podemos dizer, el reverendo William Branham podía o reverendo William Branham podia dizer, decir, Eliseo que vendrá, o Eliseu que virá, porque el Eliseo porque o Eliseu era Elías era en Elias su ministerio. em seu ministério. Era Eliseu Elías en su ministerio. era Elias em seu ministério. Por eso Por isso, él podía decir, ele podia dizer, tenía que decir Eliseo, quando tinha podía que decir dizer Elías, a Eliseu, podia ser Elias e também estava bem, porque era Elías de aquel porque tiempo. era Elias daquele tempo. Ahora, continúa bien. Agora continuemos vendo. Le dijeron, pues, ¿quién Disseram a eres? ele, pois, quem és? Para que demos respuesta Para que demos a resposta los que nos enviaron. aos que nos ¿Qué enviaram. dices de ti mismo? O que diz tu de ti mesmo? Porque todo el mundo quiere saber Porque todo mundo quer saber da boca de Juan de João quién él es. quem ele é. Y no quiere decir que quieren saber para creer. E não quer dizer que querem saber para crer. Muitas vezes querem saber para então atacar, Buscarle faltas procurar como faltas, pasado a través como aconteceu de la através historia bíblica. de toda a história bíblica. Dijo Juan, Disse João, yo soy la voz eu sou a voz do que clama no deserto. enderezad el camino del Endireitai o Señor, caminho como do dijo Senhor, el como profeta disse o Isaías. profeta Isaías. Y los que habían sido E os que enviados tinham sido eran- enviados eram dos fariseus. Ahora vean, Agora vejam, no se puso a discutir con ellos. João não discutiu Él com dijo, "Yo soy eles. la voz". Ele disse, eu sou a voz do que clama no deserto, El profeta como Isaías. disse o profeta Isaías. Ou seja, Él le está diciendo, ele "Yo está soy dizendo, eu sou ese esse que está clamando en el que desierto". está clamando no deserto. Encontramos a Juan por el desierto. Por isso encontramos João pelo deserto, que ele, se fosse onde João, onde as pessoas estavam para serem batizados em áreas Eran que eram desiertos. desertos, Allí llegaban las personas. mas ali chegavam as Cuando pessoas. Jesús, E como quando Jesus, personas chegavam pessoas en lugares em lugares estaba que Jesus estava pregando, fuera, ciudades, fossem cidades, aldeias desiertos. ou desertos. Y le preguntaron, E perguntaram, y le preguntaron, e perguntaram, e disseram, ¿qué pues bautizas? por que batizas se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Y era profeta. E era profeta. ¿Por qué? Le dice, ni el profeta. Porque eles dizem, nem o profeta. Porque o Messias tem que ser um profeta. Juan le respondió diciendo, João lhes respondeu dizendo, eu batizo com água, en medio de mas vosotros no meio de está vós está alguém a quem vós não conheceis, o sea que Juan ya ou seja, que João estaba já estava conociendo conhecendo que tenía que estar en la tierra que
aquel que aquele ao qual ele estava preparando o caminho já tinha que estar na terra. Este é o que vem depois de mim. Depois do precursor, o próximo profeta que apareceria seria o Messias. Este é o que vem depois de mim. O que é antes de mim. Como era antes se vinha depois? E como Jesus, tendo nascido, digamos, uns meses depois de João, vai ser o primeiro. Porque Cristo é antes de todas as coisas. Primeiro que João, não apenas primeiro que João, é primeiro que Abraão, e é primeiro que Adão também, e é primeiro antes da criação, porque Deus, através dele, foi que realizou a criação. Esse é o que vem depois de mim, o que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia do seu calçado. Essas coisas disse estando do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No outro dia, disse: no dia seguinte, veio João a Jesus que vinha a ele e disse: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, que quando já estava falando com os fariseus, ele já sabia quem era o Messias, segundo a carne, seu primo. Porque Maria era parenta de Elizabeth, a mãe de João Batista. E, com certeza, quando Maria foi ver a Elizabeth, que estava grávida, já tinha 6 meses de gravidez, o anjo disse: já tem 6 meses, e ela vai visitá-la, e diz o que o anjo disse a ela. Quando saúda Elizabeth, o menino João Batista pulou, saltou no ventre de Elizabeth. A promessa era que Elias que viria, disse o anjo Gabriel a Zacarias, o pai de João Batista, que seria cheio até desde o ventre da sua mãe. Cheio do quê? Do Espírito Santo. E se seria cheio do Espírito Santo, vejam, tinha que acontecer algo. São Lucas, capítulo 1, dice: capítulo 2, verso 11 adelante, dice: capítulo 1, versículo 11 em diante diz: e apareceu o anjo do Senhor, posto em pé à direita do altar do incenso, e se turbou Zacarias ao ver-lhe, e sobreveio temor a ele. E o anjo disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e tua mulher Elizabeth te dará à luz a um filho, e chamará o seu nome João. E terás gozo e alegria,
E muitos se regozijarão de seu nascimento, porque será grande diante de Deus. Não beberá vinho nem cidra, e será cheio do Espírito Santo até desde do ventre da sua mãe. Ou seja, que o que aconteceu quando Maria saudou a sua parenta Elizabeth, e o menino pulou quando foi cheio do Espírito Santo. Já estava prometido por Deus, através do anjo Gabriel, ao sacerdote Zacarias. E todas as palavras que o anjo Gabriel falou a Zacarias e a Virgem Maria também se cumpriram. Esse anjo é portador da palavra de Deus. Por isso o profeta Daniel disse: eu vim para te dar sabedoria, entendimento, e mostrou o reino dos gentios e a trajetória desse reino, desde o tempo do rei Nabucodonosor, como a cabeça de ouro dessa estátua, até este tempo onde se encontra o reino dos gentios nos pés de ferro e barro de oleiro. E para esse tempo final é que está a promessa que da montanha, do monte, virá uma pedra não cortada de mãos. E isso é o quê? A vinda do Senhor ao seu povo, à sua igreja. O impacto será tão grande que esmiuçará os pés de ferro e barro cozido. E daí o resto da estátua que resta até esse tempo também será destruído. E a pedra crescerá e formará um grande monte, um grande reino, o reino do Messias. Portanto, o reino dos gentios chegou à etapa que terminará. Portanto, o reino dos gentios não tem futuro. Por isso vocês veem as crises econômicas e políticas que estão causando a deterioração econômica, social, política do reino dos gentios. Cada dia vai para trás, porque começou na cabeça e já está nos pés. O reino de Deus vem de baixo para cima, a essa terra. Começou o reino de Cristo lá com os apóstolos, mas também e desde Adão até aqui, e tem ido surgindo de etapa em etapa. Depois vieram as diferentes eras da igreja, e tudo é para cima. E depois a era de ouro, com a que é coroada a igreja. A era de ouro, que representa o lugar santíssimo desse templo espiritual de Cristo, porque a igreja é um templo espiritual, casa de Deus, onde Deus mora em Espírito Santo, como foi prometido por Jesus Cristo: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Assim é que Cristo, construindo a casa de Deus,
que é a sua igreja, vivas, seres humanos, com pedras vivas, ven seres ese humanos, trabajo de construcción vem esse trabalho de construção hasta donde ha llegado. até onde chegou. Ha llegado Chegou en el fin del tiempo no fim do tempo al lugar santísimo ao lugar santíssimo, que está siendo construido que con está piedras sendo vivas, construído com seres pedras humanos, vivas, seres humanos, escuchan la palabra que de ouvem a palavra de Deus Dios, y que nace la fe de Cristo en e su que a alma, fé de Cristo nasce em sua alma reciben como e o Salvador. recebem Así como son Salvador. cortados Assim são cortados com a palavra de Deus para ser colocados para serem en el colocados templo espiritual no de templo Cristo. espiritual de Cristo. Dios corta esas piedras, Deus corta essas pedras la espada, com a espada da palavra. y ahora, E agora, continuando continuando, aquí en San Juan capítulo, aqui em São João, no capítulo 1, dice, diz, verso 29, ya él había dicho, versículo 29 ele já tinha dito, verso 29 dice, versículo el 29 siguiente diz, día vio Juan a Jesús que venía a él. no seguinte dia veio João a Jesus, que vinha a ele e disse, He aquí el Cordero de Dios, eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo con su sacrificio, Cristo, com seu sacrifício na cruz do Calvário, tirou pecado del o mundo. pecado do mundo. De ahí en adelante, Daí em diante, las sus propios pecados. Está en la Escritura, daí em diante, as pessoas respondem por seus próprios pecados. Está na Escritura que virá o Salvador do mundo e aparentemente não salvou o mundo, lo crucificaron. o crucificaram. Decían, Por isso, ele dizia, sálvate salva-te a ti mismo, cuando a ti estaba en la mesmo, cruz. quando estava na cruz. Pero Mas, cuando buscamos bien las Escrituras, quando procuramos bem na Escritura, encontramos que en aquellos días de Jesús, que naqueles dias de Jesus, el mundo estaba o como mundo los días estava como nos dias de Noé de Noé y como los días de Lot también, e também como nos dias de Ló, porque era un tiempo en que un porque era um enlace tempo em que o entrelace dispensacional estaba llevando a cabo estava y se apareció allí realizando e apareceu ali un profeta um mensajero profeta dispensacional, mensageiro dispensacional, o qual foi Jesus. y siempre que ocurre esto, E sempre que isso acontece, algo grande ocurre en la tierra. acontece algo grande na terra. Jesús Jesus está allí presente está ali presente para hacer el trabajo, para realizar o trabalho labor que le corresponde que corresponde para la salvación del mundo. para a salvação do mundo. El mundo en aquellos días O mundo naqueles dias había llegado tinha chegado al máximo no máximo de pecado. de pecado. Era el tiempo del juicio Era o tempo do juízo para o mundo por sus pecados. por seus pecados. Pero llegó Mas el Redentor, el Salvador, chegou o Redentor, o Salvador, y allí en el Getsemaní e ali no Getsemane tomó los pecados del tomou ser os humano pecados do ser humano y se hizo así pecado por e se nosotros fez assim pecado por nós a costa de su propia vida. ao custo da sua própria vida. Ele dizia, Si el grano de trigo no se o cae en grão de tierra y trigo muere, não cai na terra e morre, solo que, ele fica só. o sea que morirían Ou las seja, demás que personas, as demais pessoas morreriam el planeta Tierra con e o un ser planeta humano Terra solamente. com apenas um ser humano. ¿Cómo se vería Jesús? Como Jesus seria visto? Solamente Apenas diciendo, dizendo, este planeta Tierra es mío. esse planeta Terra é meu. E sozinho, ¿Con quién lo iba a compartir? com quem que ele compartilharia? Cristo Tomó nuestros pecados tomou nossos pecados porque podía hacerlo. porque podia Para eso fazê-lo, fue e para isso foi que fue hecho carne, que foi feito el carne, Verbo
o Verbo, el ángel del pacto, o anjo do pacto, el Espíritu Santo, o Espírito Santo, y tenía una labor importante e tinha um trabalho importante de ser o Redentor, Salvador del mundo, o el Salvador do del ser humano. mundo, o Salvador do ser humano. Por eso murió en la cruz del Calvario Por isso morreu na cruz do Calvário, levando os pecados del ser humano. do ser Y humano. entonces, E então, al mirar ao olhar, Dios, ao Deus las olhar, cosas ver as a coisas través de la sangre de Cristo, através do sangue de y con la Cristo, sangre de Cristo quita el e pecado, com o sangue de Cristo no tira o ve pecado. pecado, então Un arcoíris não haveria está pecado. alrededor Um arco-íris está del planeta em Tierra, torno do planeta Terra, protegiendo protegendo la vida a vida del planeta. do planeta. Un pacto, Um pacto, o pacto en divino, la sangre o sangue de Cristo. de Cristo. Cuando termine su obra de intercesión, Quando termina a sua obra de intercessão, entonces então ya no habrá oportunidad para las já não personas haverá oportunidade de para as Cristo y pessoas obtener la redención. para que venham aos pés de Cristo e obter a redenção. Terão que passar pela grande tribulação, Aunque reciban a Cristo. mesmo que recebam a Cristo. Y ahora encontramos Agora encontramos que todo lo que el ángel Gabriel dijo que tudo que o anjo Gabriel disse era cierto. era verdade. Y aquí E aqui, lo que Juan dice de Jesús o que João disse de Jesus también es cierto. também é verdade. Juan João fue bien enseñado foi bem ensinado por su padre por seu pai de lo que el ángel le había dicho. do que o anjo tinha dito. Y por consiguiente, E, consequentemente, lo que María había conversado o que con Maria Elizabeth, tinha conversado com seguro se Elizabeth, dieron a conocer. com certeza deram a conhecer a João Batista. Así que precursor y precursado Assim é que precursor e precursado en la familia. na família. Y eso es bueno. E isso é bom. Y todo lo que Dios hará en su E iglesia tudo que Deus fará em sua igreja será la familia de Dios, la familia de Dios, será na família de Deus. que es la iglesia del Señor A Jesucristo. família de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aí é que tem estado o Espírito Santo aí, Diferentes mensajeros. enviando seus diferentes mensageiros. Algún día se va a completar la iglesia. Algum dia a igreja vai se Y completar, cuando entre el último e quando escogido a la entrar o iglesia, último escolhido da igreja, escuchando la predicación ouvindo a del pregação do Evangelho de Cristo, recebendo como Salvador, siendo bautizado en agua en su nombre, sendo batizado em água em seu nome, Cristo batizando com o Espírito Santo e fogo, ahí se completará. aí se completará a igreja. Ahí ya Cristo podrá salir del trono de intercesión Mas Cristo já terá saído do trono de intercessão, como sumo sacerdote onde está según como el orden sumo de sacerdote, Melquisedec, segundo a ordem de Melquisedeque, se presentará se apresentará como rey, como rei, se presentará como se juez apresentará como juiz y tomará. e tomará esse título de propriedade. Ahora, ustedes una cosa, Agora vejam uma coisa, antes de Jesús salir, antes de Jesus sair do trono de intercessão, ya se estaba pidiendo já estava que se presentara pedindo una que persona alguma pessoa se apresentasse, alguma pessoa digna de tomar esse livro de propriedade, esse livro e abri-lo. O sea que el llamado está Ou desde seja, antes que o chamado está desde antes Jesús de Jesus terminar de intercesión, a sua obra de intercessão, de que sea tomado ese libro por Cristo en el cielo y abierto en el de cielo que seja tomado esse livro por Cristo no céu como león, como rey, e aberto no céu, Cristo abrindo como leão, como rei, como juiz, y tiene que ser como rey, e como tem que juez, ser como rei, como juiz, como leão, porque él es el que tiene porque ele la autoridad, é o que porque tem él a ha autoridade, sido colocado porque foi colocado como juez como juiz de los vivos. dos vivos e dos mortos. Esse título de propriedade, livro Esse sellado título com de sete propriedade, selos, livro selado com 7 selos, esse livro é o mais importante no céu. é o livro É o livro
que el que lo tenga que o que o tenha vivirá eternamente. viverá eternamente. Es el libro que Esse é o si la livro primera edad de la iglesia que, se na primeira era da igreja tivessem tido, no moriría, não morreriam. o alguna de las 7 edades de la iglesia, Ou alguma das 7 eras da igreja, se tivesse tido, não morreriam. pero ese libro va a ser entregado Mas esse livro vai ser entregue a la iglesia del Señor Jesucristo à igreja do Senhor Jesus Cristo, cuando Cristo lo tome en el cielo. quando Cristo tome no céu Y eso es cuando e o termine. abra. Isso é quando termine a sua obra de intercessão, Gracias a Dios que todavía Cristo está en el trono de ou seja, que intercesión. Cristo ainda está no trono de intercessão. Sumo sacerdote Graças a del Deus que templo. Ele ainda está no trono de intercessão como sumo sacerdote do templo celestial. Pero cuando termine esa labor, Mas quando termine esse trabalho, tomar el libro, lo abrirá, tomará o livro, o abrirá e fará a sua reclamação, reclamará que la ha redimido con tudo su que Ele redimiu com o seu sangue, pessoas, reino, reino, planeta Tierra completo, planeta Terra completo, para lo cual para o qual Él lo abre en el cielo Ele o abre no y céu luego lo trae a la tierra e depois o traz à terra para entregarlo para entregá-lo a um homem, para que se lo pase para que a su iglesia. passe à sua igreja. Lo pasará predicando, Vai passar pregando, falando, Él lo recibirá ele receberá, señalado como está apontado Apocalipsis capítulo 10, em Apocalipse capítulo 10, 11, donde el ángel fuerte capítulo desciende del 10, cielo, versículo de 1 a 11, onde o anjo forte que desce do céu, cercado de uma nuvem com um arco-íris ao redor. Vamos a verlo aquí. Vamos ver aqui, Capítulo 10 de Apocalipsis, vi descender del cielo capítulo 10 de Apocalipse. Vi descer do céu outro anjo forte envolvido em uma nuvem con el arco iris com um sobre arco-íris su cabeza. sobre a sua cabeça, Su rostro era como el sol, e seu rosto era como o sol e seus pés como coluna de fogo. ¿Quién es ese? Quem é esse? Es Cristo, É Cristo, el ángel del pacto, o anjo do pacto, el mismo o mesmo que apareció a Moisés para que apareceu a Moisés para libertar o povo de la esclavitud en da Egipto. escravidão no Egito. Tenía en su mano un librito abierto. Tem em suas mãos um livrinho aberto. Ese librito abierto es el Esse livrinho aberto é o livro selado com 7 selos de Apocalipse 5 que ele tomou. es el título de propiedad de la Esse vida é o eterna, título de propriedade da vida eterna, o título de propriedade de toda a criação. y puso su pie derecho sobre el mar E pôs seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, y clamó a gran voz, e clamou com grande voz, como quando ruge um leão. está hablando como león. Está falando como leão. Y cuando hubo clamado, E tendo clamado, os 7 trovões emitiram as suas vozes. Quando os 7 trovões emitiram as suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me disse: sela as coisas que os 7 trovões disseram e não as escrevas. Portanto, o que os 7 trovões falaram, ou seja, Cristo, a voz de Cristo trovejando, não foi escrito. Não foi escrito sequer um símbolo ali por João, o apóstolo. O que os 7 trovões disseram dará a fé para serem transformados e raptados os escolhidos de Deus no último dia. O que os trovões falaram vai ser revelado nesse tempo final, quando seja revelado o livro selado com 7 selos à sua igreja. Isso é para esse tempo final. E esta vai ser a mensagem de Cristo para a sua igreja, para dar-lhe a fé, para ser transformados e raptados.
el misterio de la segunda vai ser revelado o mistério da segunda vinda de Cristo à sua igreja. y todo va a girar alrededor E tudo vai girar em de torno su iglesia. da vinda do Senhor à sua igreja. Así como la fe para salvación Assim como a fé para a salvação, para a redenção da alma, gira alrededor de gira la em primera torno da primeira vida de Cristo, vinda de Cristo, la fe para la a transformación fé para a de transformação los creyentes en el día dos postrero crentes va a no girar último dia vai girar em de torno la segunda. da segunda vinda de Cristo. Y la Escritura nos muestra que él E a viene Escritura nos mostra que ele vem con nombre nuevo. com um novo nome. Eso también Portanto, va a ser revelado. isso também vai ser revelado à igreja do Senhor Jesus Cristo. Dice la Escritura sobre el nombre A Escritura diz sobre o novo nome, nuevo en Apocalipsis em Apocalipse, capítulo 12, verso 17, dice, capítulo 2, el que tiene oído, versículo 17, oiga lo que diz: el Espíritu dice a quem las tem iglesias. ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei de comer do maná escondido, e lhe darei uma pedrinha branca, e na pedrinha escrito Nombre nuevo, um novo nome, ninguno conoce, o sino qual ninguém conhece, senão que lo aquele recibe. que o recebe. Por lo tanto, Portanto, ¿quién nos podrá revelar ese misterio? quem Aquel poderá nos revelar esse mistério é aquele que o recebe. Luego, en Apocalipsis capítulo 13, verso 12 dice, Depois, em Apocalipse capítulo 3, versículo 12, diz: ao vencedor farei coluna no templo do meu Deus, e de lá jamais sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus. va a ser escrito el nombre de Dios O nome de Deus vai ser escrito sobre o vencedor, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, ao qual desce do céu de mi Dios. do meu Deus, e Mi nombre nuevo. o meu novo nome. Cristo, Cuando subió victorioso al cielo, luego quando subiu vitorioso ao céu, depois de ressuscitado, recibió recebeu un nombre nuevo. o novo nome. Así es que la fe para el rapto va a girar alrededor Assim que a fé de su segunda venida para o rapto vai girar em torno da sua segunda su vinda, nombre nuevo, e o seu novo nome que ele vai usar su segunda venida. para a sua segunda vinda Va a ser un tiempo muy importante vai ser um tempo muito importante, para el cristianismo, decisivo para o cristianismo, para el judaísmo y para o judaísmo e para todas as religiões todas las naciones. e para todas as nações. Esos misterios serán revelados Esses mistérios vão ser revelados en este tiempo final. nesse tempo final. Cuando Cristo concluya Quando su labor de Cristo intercesor conclua o seu trabalho de intercessor no céu, como sumo como sumo sacerdote, se sacerdote, convierta e se converta de la tribu de em Judá leão da tribo de Judá, y rey. em juiz e rei. Entonces E então se habrá cerrado terá-se la dispensación de la fechada a dispensação da graça, gracia, la intercesión en el cielo a se intercessão no habrá céu terá terminado, terminado, y ahora Cristo e agora Cristo estará estará una nueva etapa em uma ministerial, nova etapa ministerial, como león como de la leão tribu de Judá, da como tribo rey de Judá, como rei de reyes dos Señor reis de e Senhor dos señores. senhores. Y por eso es que en Apocalipsis E é capítulo por isso que em 19, Apocalipse verso 11, 19, versículo 11 em diante, el verbo o verbo que viene que vem tiene tem un nombre um que nadie nome conoce, que ninguém conhece, el cual es el verbo o qual é o verbo de Deus, ou seja, es el verbo é o que se verbo hizo carne que se fez carne y tuvo un nombre e teve o nome Jesus en su primera venida. em sua primeira El vinda. verbo, el Espíritu Santo, el ángel O del verbo, o Espírito Santo, o anjo do pacto, virá Eso será de novo. Isso será a sua segunda vinda. un nombre nuevo. Isso será a sua segunda vinda com um nome Dice novo. que en su vestidura E diz que em sua vestidura capítulo
capítulo 19, verso 20 en adelante. capítulo dice, 19, versículo 20 em diante diz: entonces vi el E cielo então abierto, vi o céu y aberto, un caballo e eis um blanco, cavalo y el que branco, e o que o montava se chamava Fiel e Verdadeiro, justicia, juzga y e pelea. julga e peleja com justiça. Es Jesucristo, Esse é Jesus Cristo, el verbo. o Verbo. Sus ojos eran como llama de fuego, Seus olhos eram como chama de fogo, e havia em sua cabeça muitos diademas. y tenía un nombre E escrito tinha um nome que escrito no conocía, que sino ninguém conhecia senão ele mesmo. Estava vestido com uma roupa teñida en sangre. Y su nombre es tinta el de Verbo sangue, Dios. e o seu nome é o Verbo de Deus, e os exércitos celestiais, vestidos de linho finíssimo, branco e limpo, o seguiam em cavalos brancos. De su boca sale una espada aguda De para sua herir boca con sai uma ella, espada aguda para com elas ferir as nações, y él las herirá, e ele as regerá com vara de ferro, y él pisa el lagar e ele del pisa o vino, lagar do vinho, del furor do furor y de la ira e da ira do Todopoderoso. Deus Todo-Poderoso. Y en su vestidura, E em sua vestidura e em sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. por esa causa es Por essa razão en su primera venida é que em sua primeira vinda él no hizo ele não fez el reclamo, a reclamação, porque eso es para este tiempo porque final, isso é para esse tempo final, donde él se revelará onde ele se revelará como Rei de y Reis Señor de señores, e Senhor dos Senhores, como leão de la tribu de Judá. da tribo de Judá. Em sua primeira vinda, Vino como Cordero de Dios em sua primeira vinda veio como Cordeiro de Deus para morrer na cruz do Calvário. para este tiempo final. Para esse tempo final, En el programa divino no programa divino, está prometida la manifestación más está grande que él haya prometida tenido a en maior medio de su manifestação que ele já tenha tido no meio da sua igreja. iglesia. Y el reverendo William Branham E o reverendo William Branham tuvo el privilegio de ver teve o privilégio esa etapa de ver essa etapa surgiendo surgindo en medio del cristianismo. no meio do cristianismo. Y él dice E ele disse, en la página 119, na página 119, 10:57 parágrafo 10:57 y 10:58, e 10:58, dice: entonces ustedes verán então vocês vão ver temporalmente o que viram temporariamente manifestado poder em absoluto. seu poder absoluto. Ahora, yo continuaré Agora eu evangelizando, continuarei evangelizando assim como comissionado fui al comissionado principio. no início, Así seguiré. assim continuarei, mas vocês têm a palavra Sabrán a dónde e vocês saberão onde olhar están parados. e em que estão parados. Más abajo dice: Um pouco mais abaixo diz, el tercero, o terceiro falando das três etapas. y de la tercera etapa E dice, da terceira etapa el diz, tercero es o terceiro é identificado. propriamente identificado, Nosotros sabemos nós dónde sabemos está onde está. y que la tercera etapa Assim que a terceira etapa está aqui, es tan sagrado é tão sagrado que não posso falar muito dele, como ele me disse al principio. no início. Él me dijo de esto, Ele me disse, disso não fales nada. ¿ustedes recuerdan? Vocês lembram? Y si los hubiera leído hasta el principio, E se yo hubiera lhes tivesse lido no início, não teria terminado hoje, porque no puedo hablar nada. eu li isso e terminava, não podia falar nada, Queremos dar un mas queremos dar recorrido por lo que él, ali uma caminhada pelo que ele falou, a través del reverendo William, através do reverendo William Branham, pero traté de explicar los otros. mas tentei explicar as outras duas etapas, a primeira e a segunda.
en mi e opinión. cometi um erro, na minha Yo no opinião. digo que el Señor me dijo, Eu não digo que o Senhor me me disse dijo esto. isso. Esto será Isso lo que será empezará o que começará a fé para el rapto, para o rapto, para irse. para irem. Yo tendré que quedarme callado E eu terei que ficar calado por un tiempo. por um tempinho. Ahora recuerden, Agora lembre, y tú que estás oyendo esta cinta, e vas tu a que ver estás un ouvindo essa cambio fita, en tu mi vais ver ministerio, uma mudança no meu ministério, decayendo, depois no decaindo, levantando-se, não se levantando, decayendo. decaindo. Ya estamos en la edad Já estamos na era más allá. e não pode ir mais além. Tenemos que esperarnos Temos que esperar aquí um minuto aqui hasta que esto até que aconteça, isso aconteça, hasta que esto acontezca acá, até que isso tudo aconteça aqui alcanzarlo. para Y alcançá-lo. entonces viene el E tiempo então vem o y la tempo presión. e a pressão. Estás en un lugar donde tú Está estás em um lugar onde oprimido. tu estás oprimido. Entonces mira E então olha lo que estoy preparando. o que estou preparando para te dizer. Mire la tercera etapa entonces. Veja então a terceira etapa. Mire la tercera etapa entonces. Veja a terceira etapa então. Será Absolutamente, totalmente, absolutamente, totalmente a los perdidos. aos perdidos, Pero será mas será la iglesia y la novia. para a igreja e a noiva. Sé que la tercera etapa va a impactar Ou el seja, mundo que a terceira entero, etapa vai impactar o mundo todo, al cristianismo ao completo cristianismo completo y a los escogidos, e aos escolhidos, identificados por el reverendo identificados William pelo Branham reverendo William Branham como como Virgen del a Señor noiva Jesucristo. virgem do Senhor Jesus Cristo. El otro párrafo dice, E no outro parágrafo tal diz: vez sea que estoy construyendo una plataforma talvez seja que eu esteja construindo uma plataforma para que alguém mais suba nela. llevado antes, Talvez eu seja levado antes desse tempo, fue llevado, e foi levado. pero yo creo que estamos tan cerca Mas eu creio que estamos que tão yo perto no me moriré de edad que eu avanzada. não morrerei de idade avançada. Y siendo de 54 años, no me E moriré sendo de viejo 54 anos, hasta que não él morrerei de velho esté até aquí, que ele esteja aqui, hasta que él até que o que ele, ha precursado, precursor, al que a él le ha preparado el o camino. que ele preparou o Dice, no me caminho, moriré de viejo hasta que diz: él não esté vou aquí. morrer de velho sem que ele esteja aqui. Ya tendría cuántos Ele já años? teria quantos anos? Tendría más de 100 años Teria mais de 100 anos si estuviera aquí se estivesse con aqui nosotros, conosco, porque nació en el 1909 porque isso foi em 1909 y estamos en el 2013. e estamos assim em Le 2013. quita 9 años al 13. Tira 9 anos de Es que 13, tendría fica 104 quanto? años. 104 anos. Teria 104 anos. Solo que sea disparado, asesinado, Apenas que o seja otra cosa, atirado, assassinado, alguma outra coisa. de algún modo, De muerto, algum modo pero morto, no de edad avanzada, mas não hasta que él, de velhice, até que ele venha. tal vez, yo no lo haré, con Talvez este mensaje eu não introducirá farei, a Jesucristo al mundo. mas essa mensagem introduzirá Jesus Cristo ao mundo. Assim como João Batista foi enviado como precursor, a primeira vinda, Así este mensaje assim será essa mensagem será precursora da segunda vinda, Y Juan dijo, E João "He disse: aquí el Cordero de Eis Dios aqui que o Cordeiro de Deus que quita el tira o pecado do Así mundo. es que será Assim paralelo en todo, é que será paralelo y yo em sé tudo, e eu que sei será. que será. Será paralelo en todo. Será paralelo então. Por lo tanto, Portanto, ese es el misterio
del séptimo sello, Esse é o mistério do sétimo selo, que fue abierto en el cielo, que foi aberto no céu, y hubo silencio en el cielo, e como houve por silêncio media no céu, como que por meia hora, hora. En el capítulo 8, verso no capítulo 8, versículo de 1 Apocalipse. de Apocalipse. Los ángeles Os anjos vieron lo que era, viram o cuando que fue era abierto en el cielo, pero quando foi aberto no céu, mas guardaron silencio. guardaram silêncio. Y los cánticos E os cânticos los detuvieron también também pararam hasta cierto tiempo. até um certo tempo. No se pusieron a colocar, a cantar Não lo que começaram estaba pasando. a cantar O sea, o no que estava cantaron acontecendo, ou seja, não cantaram lo que estaba en o que estava nos trovões, cuando él bajó a la tierra en el capítulo 10. quando ele desceu à terra no capítulo 10, que já vinha com o livrinho aberto, falou, Juan escuchó, pero no João podía ouviu, mas não podia escrever, escribir. Guardó silencio, e fue ficou em guardado silêncio. Foi silencio guardado o acerca silêncio a de lo que los respeito truenos hablaban. do que os trovões falaram. Silencio Silêncio, como por media hora. Cuando el séptimo sello como fue que por abierto meia en el hora. cielo, Quando o sétimo selo foi aberto no céu, esse é o mistério da sua el vinda. séptimo sello es O sétimo la selo venida. é a vinda do Senhor. Eso es lo que contiene todo lo que él Isso é o que estará contém hablando tudo que ele estará falando em sua vinda para dar-lhe a fé, para serem transformados a todos os crentes em Cristo, todos os crentes que van a ser transformados, que serão van a transformados, escuchar, ouvirão, van a saber lo que los truenos hablaron. saberão o que os trovões falaram, e isso está na terceira etapa. La tercera etapa, A terceira etapa, dice el reverendo William Branham, o reverendo William Branham disse, que es algo muy sagrado, que é algo muito sagrado, do qual o anjo disse no que era nada para que não dissesse nada para que não surgisse imitações. página 400, Página 471 471 do livro dos selos, esta versión dice: desta versão diz: entonces me alzó y me colocó Então en un lugar muy elevado, me ergueu e me colocou em um lugar muito elevado, onde havia uma reunião, e parecia uma carpa ou uma espécie de catedral. yo miré E eu y olhei, hacia un lado parecía e assim que de um había lado parecia una que cajita, tinha uma caixinha, um lugarzinho pequeno, e essa luz que vocês veem sobre a fotografia estaba hablando estava falando com mais alguém mais acima donde yo estaba, de onde eu estava, más arriba mais acima de onde ele estava, de donde estaba el hermano de Branham. onde estava o irmão Branham. Se fue volando de donde yo estaba, Foi voando de onde eu estava e foi sobre la carpa, e pousou sobre a carpa e te disse: encontraré allí. Te encontrarei ali. Esta será a terceira etapa e não dirás a ninguém. Él no podía Ele não podia explicar, explicar, dar a conocer dar a conhecer o segredo de la tercera etapa. da terceira etapa. Y allá en el Cañón Sabino, él me dijo, E lá no Cânion Sabino ele me disse: essa é a terceira etapa, o sea, cuando le cayó ou la seja, espada en la quando caiu a espada na mão. mano. Esto es la tercera. Essa é a terceira etapa. Tem três coisas muito grandes que acompanham a terceira etapa. Uma delas se abriu ontem, outra hoje, Era una cosa e tem uma que no coisa puedo interpretar, que eu não posso interpretar porque está desconocido, em um idioma desconhecido. no estaba en inglés. Não estava em inglês. Pero estuve allí parado y lo miré directamente. Mas eu estive ali parado e olhei diretamente, e essa é a terceira etapa, Y el Espíritu Santo, e é a que vem, e é o Espírito Santo de Deus. que ahí está el Espíritu Santo, Ou seja, que aí está o Espírito Santo, estuvo como esteve en la primera venida na de Cristo, primeira vinda de Cristo, en Jesucristo. em Jesus Cristo. Oh, hermano, Ó por eso fue que irmãos, todo el cielo foi por estuvo isso que todo o céu esteve em silêncio. en silencio como de Esse silêncio, como que de meia hora, de Apocalipse capítulo 8 8, fue causado por la apertura foi causado pela del abertura séptimo sello. do sétimo selo, Fue abierto foi aberto, y entonces se supo. e então se soube o que era. Los ángeles lo supieron Os anjos souberam y no podían hablar. e não podiam falar. Hubo silencio. Houve silêncio, como que por meia hora. Todo eso será
Tudo isso será em simplicidade. O reverendo William Branham viu, porque ele esteve no quartinho pequeno que estava dentro desta grande carpa catedral, mas se foi com um segredo. E isso vai ser revelado à igreja nessa terceira etapa, que está em um idioma desconhecido para não se fala em inglês. Ou aprendem ou vocês traduzem. Estamos em um tempo muito importante para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E é preciso saber, ouvir o que os 7 trovões de Apocalipse 10 falaram. E a revelação da sua vinda. Portanto, tem que localizar onde vai ser esse evento, para daí, mesmo que seja por linha telefônica, pela internet, ou pelo satélite, ou como for, cada ministro ter o seu povo atento, recebendo a palavra revelada para o nosso tempo. É assim que poderá cobrir o mundo todo com a notícia do 7º selo sendo aberto, sendo revelado à sua igreja, para obter a fé, para serem transformados e raptados. Para a primeira vinda de Cristo, e para o mistério da sua primeira vinda ser aberto, como o Cordeiro morrendo na cruz do Calvário, teve lutas. A principal religião do seu tempo se levantou contra dessa revelação que lhe dava fé para receber salvação e vida eterna, receber essa transformação interior, receber a redenção da alma. Para receber a redenção, a adoção, a redenção do corpo, estaremos ouvindo o que os trovões falaram e obtendo a fé para sermos transformados e raptados. Outros vão atacar toda a revelação e tudo que Deus estará fazendo, mas os que ouvirão serão abençoados e crerão, porque vão ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Aí estará se cumprindo a terceira etapa, no cumprimento, a visão da carpa. Portanto, a terceira etapa, a igreja do Senhor precisa dela. Tudo estará baseado na palavra de Deus que foi trazida pelo Espírito Santo através dos seus diferentes profetas, incluindo o reverendo William Branham, que foi o maior profeta que já apareceu na América do Norte. Ele foi o mensageiro para a sétima era. Portanto, ele foi aquele Elias de Malaquias, capítulo 4, que viria para restaurar o coração dos filhos aos pais apostólicos, para a restauração da igreja.
Portanto, é importante estar atento a todas estas coisas e compreender o porquê Deus está nos abençoando. É para a bênção dos crentes tudo o que estará sendo feito por Deus nesse tempo. Quando o sétimo selo seja aberto, quando esse mistério seja aberto, que os trovões falaram, então vamos entender a trajetória da Igreja do Senhor Jesus Cristo depois da sétima era da Igreja. Compreenderemos muito melhor, embora alguns dirão, quando vejam tudo e ouçam tudo que corresponde à terceira etapa, alguns dirão, eu suspeitava. Outros vão dizer, eu já sabia, eu já tinha certeza. Eu tinha certeza de que isso era desse jeito. Lembrem que tudo está na palavra. E o que não entendemos por hora, vamos entender depois. Outros vão dizer, agora eu entendo. E outros vão dizer, eu não entendia muito, mas eu cria. Outros vão dizer, como Tomé, agora eu vejo e creio. Como Tomé, se ele não vesse, ele não ia crer. E outros vão dizer, eu vejo, mas não creio. Mas vai ter aqueles que eles vão ver e vão dizer assim, eu vejo, mas não creio de alegria, como quando Jesus ressuscitou, que ele disse de regozijo, não criam. Não criam no que estavam vendo. É incrível, mas era verdade. Outros vão dizer, eu não creio. E por que não creio? Porque são incrédulos. Outros vão dizer, é de regozijo, é incrível o que estamos vendo. Mas é a promessa de Deus para nós, para todos os crentes em Cristo, para todos os que estão escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. Identificação para as pessoas de estarem escritas na seção do livro da vida do Cordeiro, que crerão na palavra de Deus correspondente ao último dia, como creram em cada era os crentes correspondentes em cada etapa da Igreja do Senhor Jesus Cristo. A terceira etapa não pode abrir muito dela. E eu falei apenas o necessário. E eu recomendo sempre que não tenha fanatismo, porque o reverendo William Branham disse que o fanatismo põe tudo a perder. Agarre-se da palavra, mas sem fanatismo. Deus disse que seria assim e assim vai acontecer. Tampouco tratem de se adiantar, porque muitas vezes tem pessoas que, como o rapazinho, na casa onde tem mais rapazinhos, tratam de dizer que ele que sabe muito e é mais rápido para fazer as coisas. Mas é melhor sejamos prudentes e esperemos que tudo isso esteja funcionando, e então nossos olhos verão o que Deus prometeu se fazendo uma realidade na terceira etapa, que está prometida para ser manifestada essa terceira etapa, onde a glória de Deus estará no meio da sua igreja.
tercera etapa. a terceira etapa. Que Deus abençoe e guarde vocês Nos ayude, e nos ajude para recibir esa bendición tan receber grande essa benção tão grande que Él ha prometido para que su Ele iglesia, prometeu para a sua igreja para este tiempo final. para esse tempo final. Recuerde, la tercera etapa vendrá Lembrem, también a terceira etapa também terá la palabra siendo hablada, a palavra sendo falada, abriendo estos misterios abrindo esses mistérios divinos. divinos. Estamos en un tiempo muy importante Estamos em um tempo muito en el importante programa divino, no programa divino. un tiempo en que toda persona Tempo em que toda pessoa debe prepararse bien deve se preparar bem para lo que viene de parte de Dios. para o que vem da parte de Deus. Debe consagrar su vida Deve consagrar sua vida a Deus, prepararse se preparar para la bendición tan grande para a benção tão grande que vem de parte de Dios. da parte de Deus. Es como cuando Josué, É como quando Josué, iba a cruzar el Jordán, quando o povo ia cruzar o Jordão, santifica e ele disse: santifica o povo. con ustedes cada ministro en cada Com país, vocês, deixo cada ministro em cada país. E aqui, reverendo o reverendo José Benjamín Pérez. Benjamin Pérez. Continúe.